Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje o nosso foco é dissecar completamente um verdadeiro gigante do setor logístico, o Fundo Imobiliário LVBI11, mais conhecido como VBI Logístico. A nossa ideia aqui é fazer uma anatomia do investimento, abrindo o capô desse veículo financeiro para entender desde a estratégia raiz, passando tijolo por tijolo dos seus galpões, até chegar nessa iminente e super aguardada reestruturação corporativa. Vamos entender o que realmente faz essas engrenagens girarem. O nosso roteiro para hoje está bem direto. Vamos passar rapidamente por 6 pontos estruturais: estratégia e gestão, rendimentos e performance, portfólio e vacância, riscos de crédito e alavancagem, a fusão com o HGLG11 e, para fechar, a nossa tese de conclusão. Então, começando pelo princípio. Ponto número 1. Estratégia e gestão. A gente sabe que o objetivo principal do LVBI11 é muito claro, que é a geração de renda recorrente e de ganhos de capital. E o caminho escolhido para isso é o mercado logístico e industrial, com um foco quase cirúrgico em ativos de alto padrão, os famosos galpões classe A, com algumas fatias em classe B. Tudo isso precisa estar em localizações muito estratégicas, porque no fim das contas, o mercado premium é a verdadeira âncora de toda a operação. Mas quem é que está no comando dessa máquina? O fundo roda sob a batuta institucional da pátria VBI, e ter esse selo de gestão traz uma vantagem competitiva gigantesca no que chamamos de deal flow. É aquela capacidade de originar e negociar novos negócios antes mesmo que eles apareçam no mercado aberto, além de garantir um monitoramento de crédito muito mais rigoroso. E claro, toda gestão ativa de altíssimo nível tem o seu preço. O fundo trabalha com uma taxa de administração de 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido. É um número que a gente sempre precisa ter no radar, justamente para balizar o custo da operação contra o prêmio que essa equipe consegue entregar para quem investe. O que nos leva perfeitamente ao nosso segundo tópico: rendimentos e performance. 75 centavos. Esse número é, literalmente, o coração da estabilidade do fundo. Tem sido o patamar histórico de distribuição mensal de dividendos por cota. É impressionante notar que, mesmo com alguns cenários macroeconômicos não muito favoráveis, a previsibilidade de caixa do fundo manteve essa distribuição super consistente. E essa consistência brilha de verdade quando olhamos para o longo prazo. Ao comparar a cota ajustada por rendimentos desde o início do fundo contra os principais índices de mercado, a diferença é contundente. Uma performance acumulada batendo na casa dos 109% a 111%, deixando para trás com folga tanto o IFIX quanto o CDI bruto. É a prova prática de uma resiliência operacional que aguenta bem os solavancos da taxa de juros. Certo, agora vamos colocar a mão na massa, ou melhor, no tijolo. Tópico 3. Portfólio e vacância. Quando a gente olha para o portfólio físico, estamos falando de um conjunto maduro de 10 ativos. E não estão em qualquer lugar, não. Estão em polos hiperestratégicos como Extrema, São Bernardo do Campo, Mauá, Jandira e Aratu. Somando tudo, são mais de 517 mil metros quadrados de área bruta locável, com um padrão construtivo impecável, daquele tipo que os grandes players do mercado fazem fila para alugar. E qual é o resultado de ter galpões excelentes em localizações excelentes? Uma taxa de vacância cravada em 0,0%. O fundo conseguiu fechar os balanços mais recentes sem um único metro quadrado vazio, nem fisicamente, nem financeiramente. E mais, essa ocupação total tem projeção de se manter até abril de 2026. Um fundo desse tamanho totalmente ocupado é uma demonstração cristalina de força. Mas como a gente sabe, toda análise precisa ser imparcial. Então vamos para o tópico 4, riscos de crédito e alavancagem. A pergunta de $1 milhão aqui é: onde se escondem os riscos de crédito em um fundo que tem absolutamente todos os espaços alugados? Bom, o foco muda. Não é sobre a falta de inquilinos, mas sim sobre a saúde financeira de quem está assinando os contratos hoje. E é aqui que encontramos um calcanhar de Aquiles temporário. O fundo enfrenta uma inadimplência com um impacto acumulado de 17 centavos por cota. Esse peso vem basicamente de 3 inquilinos que enfrentam processos de recuperação judicial. A Rede Dia, lá no ativo de Mauá, que pesa cerca de 11 centavos, a Sequoia, em Extrema, com 4 centavos, e a Americanas, em Aratu, respondendo por 2 centavos. Só que a equipe de gestão tem um trunfo gigante nas mãos que mitiga bastante esse risco de crédito: a qualidade imobiliária. Pensa no galpão de Mauá, por exemplo. É um ativo classe A com uma liquidez absurda. Isso significa que se houver uma rescisão contratual, não vai ficar vazio por muito tempo.
Inclusive, no caso de Aratu, a gestão já sinalizou que novas locações podem até aumentar a receita final. O risco de perda permanente é muito baixo. E para coroar a parte de segurança, temos a alavancagem. O nível de dívida do fundo é quase irrisório, rondando a casa de 0,5% a 0,6% do patrimônio líquido. É uma dívida bem específica lá no ativo Aratu, com uma taxa super saudável de IPCA mais 1,4% ao ano, vencendo só em 2032. Resumindo, o balanço é extremamente limpo. Avançando para o que tem agitado os noticiários. Tópico 5. A fusão com a HGLG11. Como está a linha do tempo desse mega evento? Já tivemos o grande marco da aprovação em Assembleia lá em dezembro de 2025. Agora, no primeiro semestre de 2026, estamos num compasso de espera aguardando o aval da CVM. A questão central lá é sobre o direito de reembolso aos cotistas divergentes. É esse gargalo regulatório que vai definir o dia D da incorporação definitiva. Mas por que essa fusão é tão importante? Simples. Ganho brutal de escala. O LVBI11 já tem um volume médio diário de negociações excelente. Mas ao plugar esses ativos premium dentro de uma engrenagem dominante como a do HGLG, a gente cria sinergias operacionais que fortalecem a liquidez e a posição de mercado de todo mundo que está envolvido. É um movimento estratégico de peso. O que nos traz finalmente ao nosso tópico 6, conclusão e tese. Colocando todas as cartas na mesa, o cenário otimista, embasado em dados, é muito interessante. A gente tem um fundo rodando com 0 vacância, com um saldo de reserva de lucros acumulado ali entre 27 e 33 centavos por cota, e mesmo assim o indicador de preço sobre valor patrimonial está na casa de 0,93 vezes. Ou seja, a gente está falando de um desconto de 7% em relação ao valor dos tijolos. Essa margem de segurança chama bastante atenção. Apesar de todo o ruído macroeconômico e dos tropeços de crédito de alguns varejistas, os imóveis por trás dos papéis continuam lá, inabaláveis. São eixos logísticos onde tentar construir um galpão novo hoje custaria uma fortuna, isso quando o terreno não é simplesmente impossível de se encontrar. Então, fica aquela reflexão final para encerrarmos o estudo de hoje. Em um fundo de qualidade incontestável, sem nada vago e que está a um passo da CVM para integrar a maior plataforma logística do mercado, será que esse desconto de 7% é só um reflexo exagerado do medo com a inadimplência e juros ou uma oportunidade única de assimetria? Estudar os fundamentos físicos sempre revela o verdadeiro valor da obra. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima!